pronto, esta sessão é aqui no âmbito do projeto do modelo de governo de dados. Eu não sei se, pronto, já vi com o Pedro teve a oportunidade de ver o documento que nos foi enviado, não sei se a Filipa já conseguiu já teve algum overview do projeto, sabe do que é que se trata. De qualquer forma, aqui os colegas da UI que estão connosco no projeto podem fazer aqui um breve enquadramento rápido do que é do âmbito e do que é que se pretende com esta sessão. Já houve sessões prévias com os respectivos diretores e, portanto, agora aqui é uma questão de aprofundarmos um pouco mais o nível de informação que é explorado em cada uma das áreas. João e Eduardo, passo-vos então a palavra e se podem apresentar aqui um pouco o projeto. Claro que sim. Obrigado, Francisco. Ok, então, obrigado. Antes de mais, bom dia a todos, novamente. O meu nome é João Franco. A sessão que estamos a realizar hoje, tal como o Francisco disse, recai sobre a iniciativa que estamos a fazer com a CUF, ou seja, o enquadramento é, no fundo, aqui a definição do modelo de gestão de informação CUF. Relativamente, e vou fazer então assim uma passagem rápida sobre o âmbito deste projeto, objetivos e tudo o que temos feito até agora, para vos enquadrar um bocadinho aqui no próprio plano do projeto. Caso surja alguma questão, vou interrompendo, sem problema, para então depois passarmos aqui ao objetivo, que é a nossa sessão técnica. Relativamente à equipa, do lado da UI, o João Cordeiro é o gestor de projeto, do projeto em si, que é de forma coordenada com o João Leal do lado da CUF. Da equipa operacional temos o Eduardo Moura e eu, como consultores de Data Analytics, com já uma experiência na implementação deste tipo de projetos, e a Beatriz Jorge como uma componente mais de negócio, associado ao setor da saúde. A acompanhar a equipa operacional temos o especialista nas temáticas de implementação de governo de dados, Digo Francisco Guimarães e Gilberto Rodrigues na área de tecnologia e Joana Cereis na área de saúde. A acompanhar a equipa operacional das atividades de projeto. E UI temos o Francisco Lique e a Mafalda Pereira do lado de CUF. Aqui então para dar um pequeno overview de onde é que estamos e o que é que já fizemos, o caminho que já percorremos até aqui. Portanto, nós já tivemos a oportunidade de iniciar o contacto com as direções CUF numas primeiras sessões, denominadas sessões de negócio, em que tivemos a oportunidade de entender de que forma é que a informação é consumida, tratada e gerida dentro de cada unidade. Portanto, o objetivo principal passou principalmente por perceber, entender qual é que é o âmbito de atuação de cada direção, mas também quais os tipos de dados, conceitos de dados que são utilizados e e de que forma é que eles circulam. Portanto, aqui um mapa de conceitos de dados, perceber de que forma é que fontes de informação é que vos chegam, que fontes de informação ou que informação já tratada é que acabam por partilhar e que aplicações é que suportam, ferramentas é que suportam estes fluxos de informação. Nestas sessões, e assim para dar uma visão muito rápida, os principais tópicos abordados foram então os objetivos de cada direção, iniciativas em curso, muito alinhadas aqui com a gestão de informação, que nós esta informação também é importante termos visibilidade no momento em que estivermos a definir o futuro modelo de gestão de informação, principais atividades, estratégia de dados, conceitos de negócio utilizados. E então assim de forma muito rápida para dar aqui uma visão mais precisa aqui do plano de projeto. Portanto, o projeto está dividido em 3 grandes partes, diria. Portanto, uma primeira parte, mobilização e entendimento, onde o principal objetivo é então identificar aqui a relação entre os dados e a estratégia de negócio presente em cada uma das direções. Para tal, estamos então a fazer estas sessões já fizemos esta primeira leva de sessões de negócio com cada direção e depois então estamos a fazer as sessões técnicas, onde se insere esta que estamos a ter hoje, em que vamos mergulhar nos fluxos de informação identificados ou não na primeira sessão, caso tenha sido o caso, e perceber, lá está esta lógica de qual é que é, no fundo, o workflow detalhado de cada fluxo de informação e aplicações que o suportem. Isto para que numa segunda fase, com base nesta informação, possamos então, em conjunto também com a CUF, conceptualizar aqui a estratégia de dados, no fundo definir aqui o futuro modelo de gestão de informação para a CUF, para que, e a isto estão associados também a definição de perfis e funções associadas ao mesmo, portanto, esta identificação dos conceitos serve também para depois conseguirmos dividir esta informação e definir também, assim, a título de exemplo, data owners para os conceitos de dados que foram identificados, para que numa terceira parte, e esta muito em linha também com a fase de desenho, portanto, possamos identificar um roadmap de iniciativas priorizadas que, no fundo, sustentem o modelo de gestão de informação definido na fase de desenho.
Pronto, e assim de forma rápida, este é no fundo o plano de projeto. A duração do projeto, não disse, mas a duração do projeto são 12 semanas e pronto, assim de forma muito rápida é aqui a apresentação do projeto. Relativamente à sessão de hoje, portanto, o objetivo passa por ter, tal como já referi, ter aqui uma visão detalhada dos processos, dos fluxos de informação que existem dentro de direção, na recolha, tratamento e análise da informação. Aqui o foco passa muito também por dar um destaque aqui aos processos que no fundo identifiquem com elevada dependência de tratamento e análise de informação, que tipo de dados é que são partilhados pela direção nesses processos e também, lá está, a identificação de uma eventual necessidade de acesso a dados que não tenham. No fundo aqui a identificação de oportunidades de melhoria também será feita ou poderá ser feita ao longo desta sessão. Já referi, mas reforçando, associado a estes temas está também a identificação das aplicações e ferramentas que suportam estas atividades de negócio. Pronto, assim de forma muito rápida, e caso tenham dúvidas, questionem, por favor. Estes são os principais objetivos da sessão. A abordagem que temos levado aqui nestas sessões normalmente as pessoas acabam por fazer uma apresentação das atividades que estão associadas aqui neste caso da direção ou neste caso dos clusters, descobertas e norte, identificação dos principais fluxos e assim, para dar um exemplo, um fluxo de informação podemos estar a falar de maioritariamente reporting que seja feito, ou seja, se no reporting que é feito pelas vossas unidades, se os indicadores estão identificados e se estão identificados, também está identificadas as fontes de informação que alimentam esses indicadores, de que forma, ou com quem é que partilham essa informação e de que forma é que essa informação é partilhada, percebendo aqui também quais é que são as plataformas que dão suporte a estes processos dentro dos fluxos de informação. E pronto, nós basicamente vamos colocando questões muito em linha com as que estão sendo apresentadas neste slide, para também ir tornando a sessão o mais dinâmica possível. Não sei, aqui Pedro e Filipa, honestamente não tenho aqui visão de qual é que é o cluster que acabam por representar, mas se calhar se fizerem aqui uma apresentação de breve, 30 segundos, de qual é que é a atividade que estão associada, talvez depois a partir disso possamos iniciar então aqui a nossa discussão. Então, se calhar começo, Pedro, se me permitires. Nós representamos o mesmo cluster, portanto aqui não está representado o cluster norte. Eu sou responsável pelo Hospital Clube de Santarém, que é um hospital médio que compõe ou que integra o cluster de descobertas, e o Pedro está integrado no grande hospital, portanto está integrado no Hospital Clube de Descobertas e já dá um bocadinho essa visão também. Eu diria que isso não é muito diferente entre clusters, porque as nossas funções aplicadas a cada cluster são muito idênticas e têm necessidades, diria eu, muito comuns, porque somos responsáveis pela mesma margem assistencial, portanto, e aí nesse enquadramento eu diria que isto não varia muito por cluster, depois podemos ter dinâmicas e reportes diferentes, mas do ponto de vista da gênese, daquilo que é a informação que precisamos e que consultamos, eu diria que deve ser muito, muito idêntica. Notas, se calhar nós somos sobretudo, ou deveríamos ser, depois não somos, receptores também de informação. Há aquela informação mais generalizada que é trabalhada pelo planeamento e controle e que nos é reportada, que tem a ver com todo o processo de reporte da atividade mensal, da faturação mensal, portanto tudo aquilo das contas e portanto toda esta informação sobre a qual nós somos responsáveis, mas depois dentro da unidade, a gestão de produção e a direção da unidade são responsáveis também por garantir um acompanhamento, uma monitorização praticamente diária daquilo que é a atividade da unidade que têm, portanto, sob a sua responsabilidade. E além disso, de acompanhar estes indicadores, tanto com as chefias responsáveis técnicas, numa lógica de reporte da informação da atividade de cada área, e também com os coordenadores. Neste caso, no que diz respeito aos coordenadores médicos e às chefias técnicas, nós aqui em Santarém, fazemos uma perspectiva mensal. E, portanto, temos aqui alguns relatórios de reporte, que já estão preparados. Tenho que beber água, desculpem lá. 2 segundos. Não, sem problema, sem problema. Pronto, desculpem. Nesta lógica de reporte temos alguns relatórios já preparados, que enviamos e que acompanhamos diretamente com cada coordenadora de forma mensal e que estão protocolados, basicamente bebem
de uma ferramenta que é o SIG, e que nós ainda utilizamos muito, apesar de estarmos a derivar cada vez mais esta informação para o Coffee Insights, para termos um repositório único, mas a verdade é que o Coffee Insights ainda não representa ou não integra tudo aquilo que é a informação que nós precisamos. Porque muitas vezes, além desta informação mais geral que nós partilhamos, nós muitas vezes precisamos de análise de detalhe, nomeadamente, às vezes, de perceber porque é que a faturação tem este efeito ou aquele efeito, e isso é algo que o Coffee Insights está com uma visão muito mais generalizada e não nos permite ir ao pormenor da informação do doente. E muitas vezes nós precisamos de perceber em cada efeito o que é que contribuiu para aquele efeito, e isso não está claramente no repositório global. Portanto, eu diria que, se calhar, nós, do ponto de vista da unidade, somos os maiores, somos a função que absorve mais informação, tanto da atividade, como depois também na lógica daquilo que é a nossa responsabilidade sobre os consumíveis, e portanto isso depois já vem de Click View, e fazemos toda a análise, basicamente até por cirurgia, do que é que foi utilizado para tentar garantir aqui otimizações do ponto de vista de custos. E ainda vamos a mais informação, nomeadamente às vezes para perceber contas, e portanto para perceber em detalhe o que é que justifica determinada conta estar acima ou abaixo em cada unidade. Portanto, eu diria que temos aqui uma abrangência grande do ponto de vista de dados com que trabalhamos, com um bocadinho também o grau de detalhe que o temos, às vezes não é aquele que gostaríamos de ter, porque temos feito também estratégias dentro da infraestrutura para redirecionar tudo aquilo que é a atividade, ou os dados que trabalhamos de SIG para Coffee Insights, que é mais pobre, claramente, do ponto de vista da informação, ou da necessidade da informação que estas direções ou que estes clusters precisam de ter. Mas diria que é uma área muito abrangente no que diz respeito à utilização dos dados que temos. Atividade, consumíveis, custos de consumíveis, custos de forma mais global, também de tudo aquilo que são grandes contas sobre as quais nós somos responsáveis, que tem tudo a ver com aquilo que contribui para a margem assistencial, portanto é um bocadinho isto. Se calhar dava nota ao Pedro também, deixava falar um bocadinho o Pedro para não estar sempre a falar, mas depois ponham as perguntas que acharem que devem pôr. Obrigado. Sim, concordo plenamente com o que a Filipe disse. Aqui o input que tenho adicional, basicamente, é a base de dados que nós utilizamos. Isso é assim, mas para além disso, temos várias vezes de inputs de outras aplicações, como o Drive, como também a parte, agora estamos a escapar da aplicação, uma aplicação que nós temos no bloco operatório, tem sido o GH, que é utilizado muitas vezes pelos nossos médicos anestesistas, e temos também a necessidade de ter essa informação para as nossas análises. E esta variedade de aplicações que depois não vertem na base de dados torna o nosso trabalho mais difícil. Temos de estar a cruzar dados que muitas das vezes não batem, os números não são os mesmos. E para além disso, nós utilizamos muito o SIG, Click View também, que foi uma segunda variante que apareceu depois do SIG, e agora, por último, o Coffee Insights. A verdade é que não temos o detalhe que precisamos. Para análise high level, sim, temos o básico, mas depois quando precisamos aprofundar essas análises, como a Filipe disse, e no detalhe do doente, do procedimento, dos consumíveis, dos fármacos, não temos esse detalhe ainda, que para o nosso trabalho, para o nosso dia-a-dia é fundamental. Obrigado, Pedro. Obrigado, Filipa. Sim, efetivamente, desde a última sessão que já tivemos, as principais dores levantadas foi que efetivamente não tinham acesso a informação de detalhe quando existia essa necessidade de efetivamente mergulhar sobre temas como faturação e atividade, e foi uma das principais dores apontadas. Relativamente aqui aos relatórios que produzem, só para concretizar aqui em termos de aplicações que suportam cada tipo de relatório, e nós aqui também podemos guiar com a informação que já recolhemos, portanto, e como já referiram, existe aqui a produção então no relatório de periodicidade mensal com indicadores de atividade, que envio ao diretor de serviço. Esta informação que reportam é solicitada a cada direção, portanto, cada direção acaba por reportar, no fundo, os próprios indicadores de atividade, ou já existem mecanismos standardizados e fixos, no fundo, gerais para todas as direções, relativamente a esta recolha de informação, para a produção deste tipo de relatórios, digo. Os relatórios foram trabalhados unidade a unidade. Acredito
porque depois os nossos objetivos e as nossas preocupações para conseguir gerir cada serviço são muito idênticos, que eles sejam muito comuns. Portanto, acabamos por, ao longo do tempo, ir melhorando os relatórios. Acredito que não sejam iguais em todas as direções, mas acabam por beber um bocadinho todas as mesmas necessidades. Aquilo que controlamos é atividade por médico, atividade por especialidade, o que é que tanto de consulta, como dizemos, como de bloco operatório. Depois integramos também a pontualidade, que também tem sido um desafio aqui de nível de serviço que temos introduzido também junto dos nossos coordenadores e as nossas equipas clínicas. Introduzimos também aqui, no que diz respeito às especialidades cirúrgicas, uma percentagem de cirurgias que faz consulta de anestesia, para garantir que todas estão a fazer consulta de anestesia. Portanto, eu acredito que eles tenham algumas diferenças entre unidade, porque cada unidade, isto não está protocolado, acredito que muitos se misturem e que toquem exatamente nos mesmos indicadores, os indicadores partilhados. Há aqui uma variante que não sei que nós acabamos por introduzir aqui em Santarém, até numa lógica de introduzir algum grau de competitividade e algum grau de também avaliação em benchmark, que é a partilha mais global daquilo que são a atividade realizada também de outras unidades que entram na nossa tipologia, os hospitais médios, um bocadinho para espicaçar os nossos coordenadores a ver que dados de atividade ou que resultados é que outros serviços noutros hospitais comparáveis com os nossos estão a conseguir atingir e como é que os estão a conseguir atingir e, portanto, acabamos por partilhar também uma lógica de benchmark das outras unidades. Não sei se todas o fazem. Portanto, respondendo à sua pergunta que não são iguais, acredito que muitos toquem, mas houve aqui alguma criatividade que fomos desenvolvendo dentro de cada unidade para partilhar e também para reforçar a motivação daqueles com quem os dados são partilhados, que são os coordenadores de serviço. Ok, boa. Então, acho que resumindo, ou seja, acabam por utilizar muito aqui o Cofin Sites para recolha de informação que é disponibilizada pelas unidades, mas depois, como já disseram, existe muito esta consolidação da própria informação do vosso lado, em que vão buscar informação, seja ao SIG, pronto, aqui noutros tópicos mais de produção de links ou contabilística chave e acabam por fazer este complemento de informação. E aí também depois identificam estas falhas de detalhe que precisam, quando precisam de geração de informação. No nosso caso, estes relatórios dos coordenadores é tudo informação que vem de SIG. Portanto, nós já temos montado os relatórios e as pivôs diretas ao SIG. Falha... Também é igual, pronto. E fragilidade que detectamos logo no Cofin Site, não nos permite exportar informação, isto também já devem ter ouvido falar bastante, além do detalhe, que é um constrangimento que já falamos, não nos permite extrair informação, exportar a informação e, portanto, mesmo que numa lógica de introduzir ou de passar relatórios para o Cofin Site, percebendo a boa vontade da aplicação, que é garantir que os coordenadores também passassem a ir àquele repositório, a verdade é que não vão e, portanto, nós não podemos querer mudar tudo, é uma coisa gradual e, portanto, nem todos os coordenadores têm não é a vontade, mas é a agilidade para utilizar estas ferramentas, até porque depois isto introduzíamos aqui noutros constrangimentos, que é temos várias ferramentas para consulta e para os profissionais também fazerem tudo aquilo que têm que fazer e, portanto, é uma conjugação de plataformas que eles tinham que consultar e, portanto, também achamos que isso não é o melhor caminho e, portanto, nem sequer nos permite, exportar a informação para ela ser trabalhável e, dois, não nos permite sequer exportar um relatório num modelo que nós trabalhamos depois fora do Cofin Sites. E, portanto, aquilo que fazemos é trabalhamos estes relatórios que são uniformes mensais, mas que vêm de si. Ok, então, esse acesso ao Cofin Sites, ou seja, o facto de não conseguirem exportar ou, neste caso, analisar a informação que lá está, isso é falta de acesso ou é mesmo limitação da plataforma em si? Ou seja, não conseguem exportar os dados nem que seja para um Excel dos dashboards que são apresentados? Seja falta de acesso. Não, só para contextualizar, em âmbito de Cofin Sites, nós temos aqui dois modelos de distribuição de informação. Temos a informação que é distribuída via dashboards e os reports, e que aí é que tem sido aqui o âmbito do projeto, é nós disponibilizarmos a informação o mais estruturada e já com os indicadores necessários para cada uma das áreas para poder ser consumida via dashboards. Naturalmente, quando queremos ir ao detalhe que a Filipe está a referir, é algo que depois nós não conseguimos, porque os dashboards dá uma visão agregada da informação.
Depois temos aqui uma outra forma de exploração que é através de listagens que nós muitas vezes estamos a disponibilizar, as listagens ad hoc que são solicitadas e que têm um determinado conjunto de informação, mas pronto, que é para cobrir situações excepcionais que via report nós não é possível, não é suficiente. Tem sido esta a forma de disponibilizar informação. Também tem sido dado acesso a uns, o que nós chamamos aqui os power users, e que são utilizadores que conseguem aceder diretamente ao Data Warehouse per si e podem explorar a informação numa lógica de query base, portanto usar o SQL para poderem aceder aos nossos modelos de dados. Houve aqui informação a várias áreas para poder fazer esta exploração, mas também entendemos que é uma lógica muito, já implica saber fazer aqui algum código, ou seja, não é uma lógica drag and drop como a data de hoje no SIG acontece, com os pivot tables, obriga aqui a alguma exploração, mas aí sim já existe informação detalhada e ao nível ao nível do cliente, fatura e etc. De qualquer forma, o FinSights tenta ter aqui uma camada de abstração para poder ser informação agregada ao máximo e evitar que andemos a calcular os mesmos indicadores de forma diferente. Enfim, tem sido este aqui o âmbito. Okay? Não é uma questão de não permitir fazer. Ok, obrigado, Francisco. Então, ou seja, quando existe esta necessidade, Filipe e Pedro, de no fundo aceder a estas listagens, existem estes pedidos ad hoc para obter informação. Nós acabamos por não pedir porque temos a funcionalidade do SIG, acabamos por pedir sempre nós ao detalhe de SIG, porque o que o FinSights é um modelo cego. A verdade é que nós, infelizmente, a nossa base de dados, muitos dos dados não estão corretamente alocados, porque temos, dar aqui um exemplo da especialidade que é a enologia, que não existe especialidade a nível oficial. Temos uma mescla de médicos de ginecologia e cirurgia geral e nós muitas das vezes precisamos ir a esse detalhe de escolher a especialidade do médico para os nossos reportes baterem corretos, termos toda a atividade correta. E o FinSights olha de uma forma macro, sem fazer esse tipo de filtros, e é preciso, pronto, quem está no dia-a-dia nas unidades é que se apercebe da necessidade desse detalhe e para os reportes estarem corretos. Muitas das vezes a informação que é passada não é ideal e depois é difícil andar a justificar desvios quando a própria informação não está corretamente alocada. Obrigado, Pedro. E então esta informação, portanto, e agora então, portanto, depois extraem esta informação, analisam, e esta informação que vão recolhendo e este detalhe que provavelmente seja outros pedidos ad hoc que possam ser feitos, ela é centralizada, ou seja, vocês centralizam em alguma plataforma, seja Google Sheets e tudo mais para a vossa análise depois? Existe alguma centralização da informação que é requerida do vosso lado para análise e tratamento de informação? Basicamente são os reportes que nós temos já montados em Excel e também conseguimos através do Google Sheets aceder. Depois temos os nossos reportes que transformamos para PDF ou para apresentações para partilhar com os coordenadores. Basicamente a base de dados é essa, é ficheiros Excel. Posso? Okay. Bom dia, desculpem lá, eu atrasei-me, não consegui entrar no início, peço imensa desculpa. E se calhar já responder essa questão. Daquilo que eu consegui ouvir até agora, vocês têm este tal workaround do SIG quando necessitam de informação de detalhe. Mas, apesar de utilizar este workaround, neste momento há indicadores ou há níveis de detalhe que são necessários e que vocês não têm acesso, não conseguem de forma alguma encontrar um workaround para ter acesso à informação nesse nível de detalhe, ou inclusive com uma abrangência diferente? Não sei se percebi. Está a dizerem que o FinSight. Ou seja, vocês estão a utilizar o workaround do SIG, não é? Quando não conseguem no FinSights, porque a informação está agregada, já está pré-estabelecida, pré-preparada, exatamente. O vosso workaround, ou pelo menos foi a forma como eu interpretei, utilizam o SIG. E ainda assim, vocês conseguem ter a completude ou todas as análises necessárias, todos os KPIs, todas as dimensões de análise no SIG, conseguem encontrar toda a informação que necessitam? Sim, é isso que conseguimos. É a nossa fonte de informação maior. Depois temos aqui a trabalhar fora dali, fazer vários cruzamentos em termos de informação. E, portanto, mas nós conseguimos beber toda a informação que acompanhamos claramente de SIG. Tema agora, temos o SIG atualizado só há 2 anos e, portanto, perdemos tudo aquilo que era informação histórica e isso sim é um problema do ponto de vista de acompanhamento também da atividade de todas as especialidades, porque temos aqui uma visão só há 2 anos.
mas tem um grau de relevância, mas não é aquilo que também mais acompanhamos. Portanto, podemos dizer quase praticamente que o SIG é a vossa ferramenta principal neste momento para a vossa gestão, para a vossa decisão do dia a dia. Obviamente, extraindo a informação para o Google Sheet. Eu se calhar diria isso ao contrário, quer dizer assim, na informação do diária, eu pelo menos acompanho muito o Finsights, na lógica de quantas consultas é que eu fiz ontem, portanto na visão mais macro, acompanhamos aqui bastante com o Finsights para perceber como é que diariamente a atividade se está a comportar. Essa informação já não vamos quase a seguir. Quando precisamos de uma informação de detalhe maior, para fazer alguns cruzamentos de informação, que também não é a análise que fazemos de forma recorrente, aí claramente temos que ir ao SIG e encontrar essa informação. E além disso, já temos um conjunto de informação preparada mensalmente que é correr pivôs e, portanto, que é esta informação de reporte para os coordenadores clínicos e para as FIAs técnicas. E essa também é claramente, também já está preparada, portanto, todos os meses fazemos correr e é enviada... E esses pivôs são sobre os tais Google Sheets que vocês têm, que extraem do SIG. Se calhar eu não o SIG funciona em Excel, não é? Portanto, aquilo basicamente é uma pivô de Excel, nós fazemos correr e integramos nos relatórios da pivô, é pivô já dentro do SIG, então. Isso. Ok. Sim. E, portanto, diria, para a informação mais global, mais macro, acompanhamos claramente o Finsights, pelo menos aqui já acompanhamos bastante, não sei se é a realidade do Pedro. Depois, naquilo que é o detalhe, naquilo que é aquilo que nós partilhamos que queremos ter customizado também à nossa medida, que é aquilo que já reportamos às FIAs técnicas e aos médicos, aí sim bebemos de SIG. Nós estamos na fase de atividade, porque depois há uma série de informação, nomeadamente daquela que falávamos há pouco, de consumíveis, que vem de QuickView, portanto já é outra ferramenta. SIG e SIG, sobretudo, é essa a atividade. Depois o Finsights ainda não integrou na sua estrutura, por exemplo, custos de consumíveis, pelo menos que eu saiba. Portanto, ainda vamos e recorremos muito a QuickView naquilo que é o reporte e o acompanhamento, a monitorização daquilo que são os custos de consumíveis e fármacos. Okay. Ou seja, toda a informação de farmácia também está lá no QuickView, não é? Está em QuickView. Certo. Contas está em QuickView. O Finsights ainda não entrou em contas. Ok. Certo. Filipe, já agora aqui, desculpa João, só aqui uma questão relativamente aos reportes que vocês enviam para entidades externas. Vocês não têm, ou seja, é enviado através de uma da plataforma dessa entidade e não existe nenhum tipo de integração com os vossos sistemas para esse envio, é sempre com recurso à plataforma. Estou a falar, por exemplo, da DGS, a ERS. Não, nós não reportamos a informação a essas instituições. Nós esta direção. Há direções que reportam. Então, Nós, quando estamos a falar de reportar informação ou de partilhar informação, é só com coordenadores clínicos e coordenadores técnicos. Estamos a falar de um relatório que segue por mail, não é informações institucionais. Isso também é importante. Não há plataformas onde nós vamos reportar institucionais onde vamos reportar esta informação. Mas tínhamos aqui das notas de um dos diretores, se calhar foi de um outro cluster. Tínhamos aqui essa nota, mas ok. Já agora, esse reporte que vocês fazem... Só para dar nota em relação, por exemplo, esse reporte é ARS. O que acontece normalmente é pedido, não é a direção de produção que faz esse reporte diretamente, mas muitas das vezes é-nos pedidos dados estatísticos para fazerem esse reporte e a informação que nós vamos buscar muitas das vezes também é de SIG. A questão é ou de SIG ou de QuickView. O Finsights só se for assim a nível do número de consultas total, número de exames. Ok. E já agora tinha também aqui outra questão. Para as vossas aplicações, vocês não adotam nenhuma lógica de metadados, ou seja, não têm nenhum sítio, nenhuma explicação de que dados existem, onde é que estes estão localizados, qual a sua estrutura. Isto não só a nível aplicacional, mas também no vosso Excel, por exemplo. Entra um novo trainee na vossa direção e podia ser uma boa base de ajuda de saber, olha, ok, tenho aqui esta informação, estas tabelas, estão organizadas desta forma. Não sei se vocês têm alguma, assim mais ad hoc, alguma wiki com informação nesse sentido, se a própria aplicação
têm as próprias aplicações que vocês utilizam, têm algo dentro desse género? O SIG tem, não é? O SIG todas as ferramentas e o Insights têm tudo aquilo que é assim, a identificação do que é que cada dado, a cada caso diz respeito e qual é o cálculo de cada dado. Se me perguntar, tem aí algum sítio, o que é a informação que vocês partilham com os coordenadores? Quer dizer, não temos, efetivamente, mas isso já vem daquilo que são estas ferramentas e, portanto, essas ferramentas têm introduzido o que é que são os conceitos de cada indicador. Ok. Boa. Agora não tenho o manual de trainee, não tenho, mas também, como nesta, não temos assim tantos trainees a entrar, infelizmente. Certo. Filipe, peço desculpa, tenho só pelo menos mais aqui uma questão relacionada aqui com o tema que falava há pouco, aqui pelo menos especificou mais para aqui para o Hospital de Santarém, que é a partilha de informação para análise de benchmarking entre clusters. Estas análises acredito que sejam feitas mais de forma ad hoc e essencialmente para uma análise de uma especialidade em específica, numa determinada vertente. Esta informação, como é que a recolhem e se neste caso é de acesso fácil? Eu acredito que, pelo menos há bocado a Filipe dizia que em termos de partilha, Santarém acaba por partilhar dados muito nesse sentido, mas quando, neste caso, na sua direção quer fazer uma análise de benchmarking entre clusters e precisa de informação de outros clusters, como é que essa recolha é feita e se é fácil de acesso? A ferramenta é a mesma, nós vamos na mesma, porque a informação está toda centralizada em todas as unidades nas mesmas ferramentas, portanto nós conseguimos quase filtrar a unidade e portanto nos faz muito fácil consultar e isso é bom, portanto termos aqui informação de benchmark de outras unidades, é fácil extrair essa informação, é exatamente no mesmo sítio onde extraímos a nossa informação da nossa unidade e, portanto, ela é trabalhada a partir das mesmas ferramentas, seja de Insights, no nosso caso, nos relatórios, é de SIG, portanto, é fácil, é exatamente a mesma coisa, é indicar outra unidade. Sim, as fontes são as mesmas. Ok. Existe algum aqui, só dar uma nota em relação a este tema, aqui a nível de atividade e faturação como o Filipe disse, é fácil de extrair e compararmos com outras unidades. Depois há aquela vertente mais manual, que é o número de médicos, o número de gabinetes, tudo isso. E aí, se realmente quisermos ir a esse detalhe para fazer um benchmark mais efetivo, temos que pedir manualmente a cada unidade, porque isso não nos é fácil. Em nenhuma das plataformas conseguimos aceder a essa ao nível do número de médicos, sim, mas a nível deste detalhe de gabinetes e gabinetes alocados a exames e consultas, esse detalhe mais específico, não temos nenhuma plataforma de fácil acesso a essa informação. E esses... Desculpa, João, é porque o Pedro precisamente tocou no tópico que eu ia perguntar, que é, existe algum fluxo, devido a alguma lacuna que possa existir de dados ou de acesso a dados do vosso lado, de outro cluster ou de outra unidade, existe a necessidade de um fluxo de pedido de informação ad hoc, de género, enviarem um e-mail para outro diretor de outra unidade e dizerem, olha, consegues-me enviar um Excel com a vossa informação de gabinetes, seja o que for. E se existem esses fluxos informais, digamos assim? Existe, pelo menos da nossa parte, acredito que da Filipe também. Nós temos feito alguns benchmarks numa escala mais específica de algumas especialidades e que temos a necessidade de ir a esse detalhe do total de médicos, para ver se temos os médicos todos corretamente alocados, número de técnicos, número de exames, número de gabinetes de exames por especialidade, número de gabinetes de consulta. Precisamos ir a esse detalhe específico e existe esse fluxo por mail entre unidades para conseguirmos obter esse detalhe. Certo. Esses fluxos de informação são sempre ad hoc, nunca são padronizáveis, digamos assim. Depende da análise que estamos a fazer, não é? A variabilidade é grande das análises que vamos fazendo. E esses pedidos por semana, mais ou menos, conseguiriam dizer quantos é que são, por exemplo? Não sei, Pedro. Não, isto não é por semana. Não é por semana. Felizmente não temos que fazer estas análises por semana. Estamos a falar se calhar 3 ou 4 vezes por ano. Ok. Não é semanal. Ok. Para o nosso dia-a-dia, para o nosso dia-a-dia,
grosso modo, do nosso trabalho, conseguimos todas as informações através destas plataformas que identificamos. Depois já há aquelas análises major que precisamos de mais detalhe e aí temos que fazer este tipo de comparações e pedir mais informações. Ou seja, neste momento, se fizéssemos a questão do género, vocês estão satisfeitos com as aplicações que têm neste momento à vossa disposição para tomar as decisões de gestão, digamos assim, e operacionais do dia a dia? Na minha opinião, e aqui depois passo a palavra à Filipe, na minha opinião, acho que devíamos melhorar a nossa base de dados para ser mais fácil a integração das várias plataformas necessárias, termos uma informação mais correta e transversal de forma mais rápida. Depois, quando precisamos cruzar várias bases de dados, temos que andar nós a fazer esta dinâmica através do Excel para conseguirmos chegar aos dados que nós pretendemos. Por exemplo, também aqui uma das coisas que nos acontece muito é a plataforma que eu falei há pouco, que é o RAID, onde precisamos criar uma nova atividade a nível de consulta, de MCDTs, muitas das vezes não temos essa. Também falamos com as outras unidades para ver se já têm, como é que organizaram essa nova atividade, e também para nós era importante ter uma plataforma ou uma base de dados que fosse fácil acesso para isso estivesse acessível para todos. É um pouco o governance, não é? Sim. Sim, eu ia tocar um bocadinho neste ponto que o Pedro estava a tocar, não é? Nós hoje temos muitas ferramentas e, portanto, e depois há aqui uma lógica também de garantir que a informação bate uma com a outra. E nós hoje sabemos que não bate, nós vamos assim, temos uma... Mas porque os conceitos provavelmente que estão por trás são diferentes e, portanto, nós temos que garantir que a informação é única e é verídica e, portanto, temos aqui uma preocupação nesse sentido. Agora, porque umas plataformas dão-nos uma coisa, outras plataformas dão-nos outras. Nós somos obrigados a recorrer a todas elas e às vezes aqui com algum grau de fidelidade da informação, que se calhar não é aquele que gostaríamos de ter. Fiabilidade da informação que se calhar não é aquele que gostaríamos de ter. De qualquer das formas, o ideal era haver uma plataforma única onde nós fôssemos buscar toda esta informação de forma célere. Portanto, isso era o ótimo. Nós agora eu diria que temos aquilo que não é o ótimo, é aquilo que nós conseguimos lá ir buscar a informação, mas depois pode ser a informação que às vezes não nos traduz toda a confiança e, por outro lado, nos dá muito mais trabalho a percorrer, porque temos que fazer vários cruzamentos de informação. E, portanto, o ideal é termos um repositório único de informação que o Finsight era suposto ser isso, mas que nos desse e que nos deixasse trabalhar as vertentes e os cruzamentos de informação que nós precisamos e, portanto, não está tudo em Cofin Insights aquilo que nós precisamos para a gestão diária da unidade. Certo. Para nós é impensável estar a pedir diariamente, ou de hora a hora quase, à equipa do Cofin Insights para nos extrair bases de dados para trabalhar. O volume iria ser tal que teríamos que arranjar outra alternativa. Não. Continuamos ainda com acesso a SIG. Se isso deixar de acontecer, para nós é impossível gerir o nosso dia-a-dia. Sim, se tivéssemos que colocar uma percentagem de utilização entre uma e outra, com o Finsight e SIG, qual seria? 60-40? Da minha parte e daqui da Cofins Verdes de realidade conheço 90-10, 90 SIG e 10%. Eu ia dizer 80-20. O Finsights nós utilizamos, como a Filipe disse há pouco, basicamente para olharmos para o dia anterior, a nível de atividade, de grandes números, tudo o que é detalhe, vamos assim. Ou seja, a aplicação que está sempre aberta no vosso desktop é o SIG. Não está sempre, porque é suposto esta unidade não olhar só para dados, esta direção olhar só para dados, mas quando está aberto é claramente, eu diria que era 80-20, estava muito nesta lógica, mas acho que ainda assim... O Finsights é uma plataforma de consulta, basicamente. Então, aqui da produção da Cofidescobertas é isso que nós fazemos, é uma plataforma de consulta rápida, grandes números, às vezes podemos aproveitar os gráficos para pôr em alguma apresentação para coordenadores, mas é uma coisa muito agora digo uma coisa, em termos de qual é a aplicação que passa mais tempo aberto na vossa desktop? Sem ser analítico, mesmo operacional. É o e-mail. É o e-mail. Nosso trabalho é muito por e-mail. É o e-mail e a Wind. Sim. Basicamente. E GH, a gestão hospitalar. E depois temos uma série de outras plataformas que precisamos interagir diariamente, que é
plataforma de agendas, a plataforma da comercial, a plataforma da DSI. Temos uma variabilidade de plataformas, mas o grande bolo é o e-mail e é assim. E o Gmail, vocês, em termos de informação, é muito utilizado, ou seja, não sei como é que é de colocar a questão, que é, o e-mail é uma componente operacional muito intensa do vosso dia-a-dia, onde os dados transitam, lá por lá ou não? Sim. Mas dados como? Dados de Ou reporte? seja, não sei se é reporte, mesmo operacionais do género, esta sala, ou este bloco, ou esta imagiologia, vocês têm que colocar esta pessoa, operacionalizam muito via e-mail e não via aplicações, é isso? Sim. Na produção, sim. Todos os pedidos que chegam à produção, ao contrário de outros serviços, Direções. nós não temos nenhuma plataforma. A nossa plataforma, tudo o que nos chega é via e-mail e as nossas respostas, também a grande maioria é via e-mail. Mas isto porque nós não somos também um serviço de resposta, não é uma resposta de ticket, não é? Nós é suposto fazermos muito mais do que aquilo que, bem da verdade, depois acabamos por fazer, que é a gestão diária das unidades. Porque não é suposto nós não somos operacionais, não é? Portanto, não era suposto nós porque perdermos tanto tempo atrás de e-mails, às vezes até por fragilidades de processo e a burocratização daquilo que também nós fomos fazendo, fruto também do crescimento e que faz algum sentido, portanto cada vez temos que ter processos ainda assim mais rigorosos, mas depois acabamos por, se pensarmos qual é que é a direção onde tudo isto desemboca. A atividade está nas unidades. Acima disto, quem gera as unidades somos nós. A partir daqui são todos prestadores de serviços. E a verdade é que nós fomos montando plataformas de pedidos para que os serviços nos deem a resposta, mas tudo aquilo que é a gestão diária da unidade não é um serviço. Portanto, somos nós que acabamos por beber tudo aquilo que é pedidos dentro das unidades e depois transitá-los para as outras direções. Ou seja, vocês fazem a distribuição de jogo, não é? Como é certo. São o número 10. Só que nós somos o número 10, que perdemos imenso tempo com plataformas que foram desenvolvidas, que não estão integradas, cada um para a sua direção. Só para terem uma noção, quando entra o médico nós temos que preencher para aí 6 ou 7 plataformas. Portanto, aquilo que é uma direção que deve acompanhar gestão diária para ser facilitadores e dinamizadores da atividade, neste momento está a preencher plataformas e, portanto, acabamos por inverter aquilo que é suposto a ser agente desta função, que é pensar naquilo que vai desenvolver a atividade e fazer crescer a atividade e, portanto, estamos, infelizmente, aqui mais numa lógica administrativa do que naquilo que é suposto nós efetivamente fazermos, que é pensar como é que este hospital pode crescer em termos de atividade. O médico, essas 6 ou 7 aplicações, quais são, por exemplo? Por exemplo, isto era de fácil resolução. Se houvesse um fluxo entre estas plataformas, rapidamente nós ganharíamos imenso tempo e todos ganharíamos na unidade. A verdade é que temos que preencher a plataforma dos recursos humanos, fazer o pedido aos recursos humanos, fazer proposta. Depois pedir o user. Pedir o user, temos que pedir também à comercial para a integração do médico no corpo clínico. Corpo clínico, temos pedido na plataforma da DSI a formação para o médico. Agora que me esteja a escapar mais. E faltam as agendas, portanto, para abrir aquele médico, temos que preencher um ticket na plataforma da direção do cliente, gestão de agendas. Preencher também no Connect a comunicação da entrada do novo médico. Que nós aqui nas descobertas ainda somos nós a preencher. Em todas as unidades, são as unidades. E depois ainda temos outra plataforma, que é uma plataforma para comunicar no site. É isso mesmo, sim. Portanto, de repente, com a entrada de um novo médico, aquilo que é a nossa vontade é não entra o médico. Não é suposto ser isso, não é? Quer dizer, portanto, aqui claramente precisávamos de alguma coisa que nos facilite a vida. Todos esses passos que disseram são todos manuais. Manuais numa plataforma, sim. Certo. E muitas vezes com informação repetida, porque aquilo que é a informação que nós damos e que preenchemos numa plataforma para os recursos humanos poderem abrir aquele utilizador, muitas vezes é a mesma plataforma, ou é uma informação repetida que eu tenho que colocar, ou que temos que colocar noutra plataforma, por exemplo, abrir a agenda, que é o nome do médico, a especialidade, portanto, tudo isto às vezes é repetido. E depois ainda temos um outro tema que é, neste fluxo todo, aquilo que acontece muitas vezes é,
quando era suposto, quando nós preenchemos ou quando pedimos aos recursos humanos para iniciar o workflow da abertura do user, do médico, era suposto ele chegar cá, quando começasse a trabalhar, com todos os acessos que necessita. E a verdade é que isso não acontece, porque muitas vezes, depois deste workflow todo feito e depois de iniciarmos todo este processo, o médico chega cá e não tem acesso às plataformas, porque ele próprio depois, dependendo da sua área de atividade, tem que ter acesso a vários softwares, nomeadamente B-Simple se ele for cirurgião e, portanto, ou se for anestesista e, portanto, tem que preencher B-Simple e Glint se vier em consulta. Muitas vezes aquilo que acontece é o médico chega à unidade, vai ao bloco e não tem acesso porque neste workflow não lhe foi dado pela Direção de Sistemas de Informação acesso para ele poder fazer os registros em bloco em B-Simple, só foi dado em Glint. E o que é que acontece? A Direção de Produção preenche um ticket na plataforma da DSI a dizer, meus amigos, afinal, este médico não tem acesso a... Portanto, há aqui uma série de processo administrativo que nós podíamos agilizar e que nos facilitaria o trabalho se integrássemos isto tudo numa única plataforma, que fosse acedida por todas as direções. Isto só acontece porque a empresa foi crescendo rapidamente e depois cada serviço precisa e vai criando aplicações próprias para melhorar o seu trabalho, mas depois ninguém está a ver como um todo qual é que seria o fluxo de informação necessário para as plataformas serem comunicantes. Era essencial isto. Este workflow que a Filipe acabou de mencionar, ligado à entrada do médico, só existe no papel, não existe em termos aplicacionais, não é? Não. Ou seja, é que tem que fazer essa gestão. Basicamente, o ponto de encontro é a produção. A produção é que dispara depois e disputa todo este processo nas várias plataformas. E digo uma coisa, a entrada do médico é só um processo, não é? Há outros também igual, e é o mais complexo, ou há outros igualmente complexos? Ou... Não, também há outros complexos, por exemplo, a abertura de nova atividade, também a necessidade de preenchermos várias plataformas também comunicantes de comercial, comunicação da plataforma para comunicarmos ao hospital dessa nova atividade. Mas, por exemplo, da nova atividade surge eventualmente uma ou duas por ano, e estou a imaginar, se calhar estou errado. Não, está errado, depende. Depende muito se é uma unidade mais madura e que já está numa fase que temos a atividade mais estabilizada, ou uma unidade que começou há pouco e ainda está, conforme bem pondo novos médicos, há mais possibilidade de aparecer nova atividade. É muito variável. Novos médicos, por exemplo, para dar um número, quantos novos médicos, por exemplo, por mês têm? Normalmente, mais uma vez, aqui é o mesmo. Se a unidade já está mais cheia ou menos cheia, mas só para ter uma noção, nós com a abertura do novo edifício aqui na Curva de Descobertas tivemos a entrada de mais 100 e poucos médicos. Só assim de rompante? Num ano, sim. Mas assim, agora no dia-a-dia, as coisas já estão mais estáveis, mas temos a entrada de 2, 3 médicos por mês. Sim, são 30 a 40 médicos por ano, é isso. Mas isto depois tudo somado, pronto, que o nosso trabalho não é só isto tudo somado depois acaba por ser, acabamos por perder tempo em coisas burocráticas que facilmente deveriam ser aliadas se houvesse esta comunicação. Vocês passam, assim, nestas tarefas mais burocráticas, passam quanto tempo? Se tivessem que colocar um número, quanto tempo passa? Por dia? Eu diria, à vontade, do total da semana, 2 dias por semana são perdidas nestas coisinhas burocráticas. Sim, no meu caso talvez menos, mas porque também tenho outras responsabilidades, sim. Mas claramente que o Mário passa 60, 50, eu se calhar 50-50, muito sinceramente. Sim. Ok, isso na verdade, por estranho que possa parecer, são dados, não é? São fluxos de informação que vocês têm, é verdade que manualmente, mas são dados a entrar nos sistemas, são aplicações que são utilizadas, são interfaces que são preenchidas, e tudo isto depois vai alimentar, no final do dia, é aquilo que vai alimentar os dashboards que vocês estão a ver no SIG ou no Feedsite. E não esquecemos também, também temos outra aplicação para a manutenção, todos os problemas que existem a nível de equipamentos e necessidades de manutenção de serviços não sendo reportados pelos enfermeiros coordenadores do serviço ou pelos técnicos, muitas destas questões também nos chegam à nossa produção. É mais uma das plataformas que temos que alimentar diariamente. Essa como é que se chama? Chama-se... NextSuite. NextSuite, é isso mesmo.
João, eu destruí o teu questionário todo, desculpa lá. Não, entretanto, também já mudei aqui as questões, já passámos pelos pontos, mas eu não sei, se calhar fui eu que não ouvi, Filipe, mas aqui no processo da própria, e Pedro, de entrada dos médicos, quais é que são as plataformas que acabam por dar suporte aqui a esta entrada? Então, nós temos um primeiro e-mail onde enviamos a documentação, isto é o e-mail, enviamos documentação para a Direção de Recursos Humanos poder abrir o utilizador. Depois temos que preencher uma plataforma da equipa de gestão de agendas para abrir a agenda do médico. Depois temos que preencher a CUF Connect para divulgar o médico dentro da unidade e habitualmente encaminhamos essa informação para o secretariado clínico preencher, pelo menos aqui. Depois, para o secretariado da unidade, não é o clínico, para o secretariado da unidade preencher, já vou em 3. Depois temos que preencher outra para, se a coisa correr mal, como acontece em 80% das situações, o médico neste workflow não tem acesso quando chega, ainda temos que preencher um ticket no portal DSI, na informação do portal DSI. Depois, para pedir informação ao médico, que o Pedro estava a dizer, que era logo a inicial também temos que preencher uma plataforma, um pedido na plataforma portal DSI. Portanto, já vão em 5. Falta-me alguma coisa, Pedro? Sim, temos que preencher na comercial para pedido de inclusão no corpo clínico das entidades. É outra plataforma da direção comercial, um ticket. Yes. E a escala, okay. Não é? E a escala? E agendamento? Também já disse, já estava na segunda. E depois ainda temos que, para efeitos de site, muitas vezes os médicos muitas vezes não, agora acontece sempre, depois por causa das integrações dos dados, os médicos que aparecem no site não são os que têm a agenda aberta, portanto ainda temos que detectar que o médico não está a aparecer no site e portanto ainda temos que preencher mais o pedido, isto na plataforma de marketing, não sei como é que ele se chama, isto é tudo à base de tickets, e também temos que preencher para garantir que o médico aparece no site, portanto já vão em 7. E temos ainda que enviar um link para o médico, para ele preencher o currículo que está no site também. É mais essa interação ainda da nossa parte, através de e-mail, enviar para o médico. Quando dizem para o médico... Mas todo o outro processo que ainda temos que ir, pelo menos aqui nas descobertas é assim, vamos receber pessoalmente o médico no dia de início, onde o acompanhamos aos serviços e entregamos as cartas de apresentação com os users, tudo, estas interações necessárias, os users depois chegam-nos a nós. É tudo liderado pela produção também. E Pedro, força já. Não, era só uma pergunta rápida, que é, vocês estão a dizer que colocam a informação do médico no site, é porque depois os utentes, ou os clientes, ou pacientes, é poderem selecionar, é isso? É isso mesmo. Ok. Sim. Ficar elegível para marcação online, disponível o currículo e depois posteriormente a foto, quando temos sessões anuais para no site. Ok, pois eu tinha aqui só 2 questões neste fluxo, uma que está relacionada com esta do Gil, que era para perceber se esta informação que o médico preenchia, ou seja, se o site podia ser só, no fundo, a referência para o médico e depois redirecionava para alguma aplicação onde ele inseria os dados, mas aí isso acaba por ser um bocadinho gestão de conteúdos do próprio site, então. Sim, aquilo basicamente é um Google Form que o médico preenche o currículo e depois que verte para o site. Ok. E neste segundo passo, portanto, existe um primeiro contacto de e-mail, depois acede a informação de agendas. Esta aplicação é Atlantic, por parte aqui da direção de cliente, ou outra aplicação onde é que vão buscar esta informação? Estes estão hospitalar, GH. Eu não sei qual é que é, a nível da equipa das agendas, não sei se eles têm outra aplicação. Nós aqui, ok, então é Glint. Na unidade é Glint. Ok. Bom, eu do meu lado não tenho mais questões, não sei se Gil Eduardo se tem questões adicionais. Eu por acaso tenho aqui a nível de iniciativas, vocês no Cluster de Descobertas têm aqui alguma iniciativa que esteja neste momento a decorrer ou que esteja planeada para esta temática dos dados? É que nós, só para contextualizar, nós recebemos aqui uma lista de iniciativas da CUF por parte da DSI, e apenas temos aqui na lista uma iniciativa por parte da dupla estratégia, e nesse sentido gostávamos de confirmar convosco se existe alguma iniciativa por parte da CUF Descobertas e que não esteja aqui contemplado, que toca dados, neste caso. Mas estamos a falar, demos lá um exemplo do que é que nos está a dizer que está incluído no cluster. Ok, certo. Temos aqui
CUFBLEM, relatórios colposcopia, histeroscopia. Isso é outra coisa. Sim. Isso já está integrado há muito tempo em termos de sistemas, não está aí, devia estar. Aqui, mas isso é outra coisa, também não é plataformas de reporte. O que é que acontece nas nossas unidades? Nós iniciamos, em termos de sistemas de informação, um trabalho de integrar as várias plataformas, porque era aquilo que eu estava a dizer há bocado, nas unidades depois, dependendo da especialidade, dependendo da atividade, existem diferentes, não é softwares, é aplicações, efetivamente, imaginem, que bebem informação dos equipamentos e que depois integram em gestão hospitalar, processo clínico. No caso da gastro, é MobileWave, acho que é MobileWave. Portanto, basicamente, o que os médicos, onde os médicos preenchem os relatórios dos exames e que integra a imagem diretamente do equipamento é MobileWave. E o que integra depois é suposto integrar diretamente em Glint. E há aquilo que nós iniciamos e aquilo que foi também já solicitado por todas as unidades, isso não é um cluster, todas as unidades já o solicitaram, é que tudo aquilo que é informação clínica que hoje está integrada nestas aplicações, migrem e fiquem integradas no processo clínico do doente. E a verdade é que nós só fizemos isso em algumas plataformas e em algumas áreas, nomeadamente a gastro, que efetivamente já integra toda esta informação em processo clínico, em Glint, só que não o fizemos noutras áreas, nomeadamente que já estavam identificadas, a otorrino, que ainda hoje tem informação clínica apenas nos equipamentos e não integrada no processo clínico, onde os relatórios são feitos fora e é preciso digitalizá-los para eles ficarem no processo clínico, e aquilo que a Direção de Sistemas de Informação tem planeado já há bastante tempo, é a integração ou a migração destas plataformas ou a uniformização destas plataformas que os médicos utilizam em cada área por todas as unidades e depois integração dessa informação ou desses relatórios das diversas áreas em processo clínico. A verdade é que o que nos disseram foi até ao Go Forward ficar completo, ou ficar terminado e o novo sistema for introduzido nas unidades, nós não vamos fazer essa integração até esse momento. É quase como congelamos. A CUF congelou tudo aquilo que é desenvolvimento de aplicações até ao Go Forward estar finalizado. E, portanto, há coisas que foram desenvolvidas em algumas unidades que era suposto terem sido desenvolvidas em outras, nomeadamente o alargamento dos exames da cardiologia, todos eles ficarem integrados em processo clínico, em que avançou numas unidades e não avançou noutras. E então estamos todos em estadios diferentes e isso é uma necessidade que nós já passamos à Direção de Sistemas de Informação. É ter uma lógica de segurança clínica e de segurança da informação, que é ela estar toda integrada no mesmo repositório, que é o processo clínico do doente, e que hoje não está. Agora, eu acredito que isso, que o Eduardo estava a dizer, venha nesta linha, é garantir, e isso é um pedido que temos, mas não é um pedido só de uma unidade, é de todas as unidades. No caso da colposcopia, por acaso, Santarém já tem, mas porque entrou antes desta lógica de termos congelado a CUF como um todo, naquilo que é o desenvolvimento de integração de todas as plataformas ou de todos os exames e de migração dessa informação para o processo clínico. Mas isso é relevantíssimo, isso é muito relevante efetivamente, mas isso não é uma iniciativa da CUFBLEM, é uma iniciativa da CUF. Então exato, então nós nesse sentido atualizamos e colocamos para os restantes clusters também. Mas não é só isso, Eduardo, é mesmo tudo, é otorrino, exames de otorrino, exames de oftalmologia que avançaram na CUF Descobertas, é alargamento a toda a cardiologia, que grande parte das unidades só têm 2 ou 3 exames, portanto é um espectro de atuação muito maior do que isso. Nós atualizamos com base nesta informação e assim a iniciativa fica mais abrangente nesse sentido. Eu diria que tudo se prende com o Go Forward. Isso é que será a grande transformação de dados, este novo sistema informático que está a ser desenvolvido para a CUF como um todo e que depois trará todas estas mais-valias e possibilidades com outros softwares ou outros fornecedores de integração de uma mesma base de dados. Certo, ok. Pronto, e a nível de outras iniciativas que não tenham a ver especificamente com esta, não se estão a lembrar assim mais nenhuma que faça sentido frisar e que toque os dados naturalmente para ele. Nós gostávamos que daqui saísse a iniciativa de centralizar numa única plataforma e facilitar o nosso trabalho, portanto isso é uma necessidade. Sim. Portanto, se puderem introduzir essa... Claro. Acho que também era importante ficar de uma forma mais transversal, porque muitas das vezes nós temos médicos que fazem investigação científica, ter uma plataforma própria para os médicos, para também de forma fácil para eles conseguirem chegar aos dados pretendidos. Os nossos médicos têm muita necessidade disto
e não tem uma plataforma fácil de utilização. Temos um médico por outro que sabe utilizar SID clínico, mas são exceções. Por regra, eles não sabem mexer e muita informação clínica que eles precisam, nos pedem a nós. Nós, produção, não temos acesso por ser clínico, por ser informação confidencial. Acho que também era importante termos essa noção que há médicos que necessitam de informação que depois não conseguem chegar facilmente. Por acaso, isso, Pedro, fez-me lembrar uma questão que eu tinha há pouco e que acabei por não colocar. Vocês mencionaram também que fazem extração de informação, até inclusive das PIBUs e do CIA, etc., e que vocês depois enviam por e-mail para, exemplo, médicos. Isso, vocês estão a fazer isso porquê? Porque eles precisamente não têm acesso à aplicação, não têm um user lá, ou por a falta de formação deles na utilização da plataforma? Não, a verdade é que, bem, no nosso caso, pelo menos, eles não vão, é o que eu lhe estava a dizer há bocado. Eles têm, bem, várias coisas. Uma, não têm plataformas user-friendly. Eles, se quiserem bloquear a agenda, têm que preencher uma plataforma. Se eles quiserem ir a este link, têm que ir a outro link. E os médicos são seres especiais. Portanto, nós também temos que gerir aquilo que é o nosso interlocutor da forma também que garantimos que eles vão ver a informação mas não é uma lógica proativa, são receptores também de informação e se a receberem eles veem. Portanto, no nosso caso, eu tenho a certeza que se lhe partilhássemos, como já tentamos fazer, o link do Cofin Insights, eles não vão. Se receberem a informação, eles estão em qualquer lado, recebem a informação, analisam-na e, portanto, também nos respondem quase de forma imediata sobre o que é que podemos fazer aqui ou ali, que é uma coisa que se deixarmos à mercê deles verem o link, isso não vai acontecer. Pelo menos esta é a realidade que eu tenho aqui. Aqui é igual. Eu estava a falar de coisas mais específicas de interesse deles, trabalhos científicos, informação clínica que eles precisam para esses trabalhos científicos. E já científicos. eles vão, não é? Aí sim. Certo. Ok, aqui só mais uma questão aqui mais no âmbito do governo de dados e por curiosidade gostava de perceber aqui convosco se existem responsáveis definidos pelos dados que vocês lidam no dia a dia, pronto, no vosso cluster, ou seja, os ditos data owners, por exemplo, dados de faturação estão com o Pedro e todas as dúvidas que tem, um colaborador tem sobre a faturação e o próprio acesso à informação está com o Pedro, e dados de gestão da atividade, por exemplo, estão com o Filipe. Existe algo definido nesse sentido? Tá? Ou é conhecido por uma forma mais empírica e não está refletido então em documentação? Não, a verdade é que são os gestores de produção e as direções da unidade. Portanto, de repente, nós estamos a falar de uma unidade pequena de 2 pessoas. Portanto, as pessoas sabem quem é que está a informação. Agora, não. Aqui nas descobertas é por áreas. Cada gestor tem a sua área ou a sua especialidade e toda a informação que é necessária para essa especialidade é o gestor que trata. Um bocadinho os representantes de cada área, portanto, é com quem os coordenadores lidam e as chefias técnicas são os responsáveis hierárquicos das chefias técnicas também. Certo. Que no caso de um grande hospital são mais, no médio hospital são resíduos. Ok. E se calhar também está refletido em termos da delegação de competências que, salvo erro, nós já temos do nosso lado. Não sei se dos clusters já temos, mas é uma questão de confirmar. Mas sim. Eu diria que a delegação de competências até é high level, portanto, nós depois não temos especificamente uma delegação de competências para o gestor que tem a cardiologia ou a pneumologia, não, tem uma visão da função em si e deve ser com isso que bebe a responsabilidade da função, sim. Claro. Ok, pronto, Filipe e Pedro, eu do meu lado não tenho assim mais nenhuma questão, não sei se os meus colegas, o Gilberto ou o João, têm algo a acrescentar. Do meu lado também não. Sim, eu não sei, nós fizemos o pedido só para ver alguns dos KPIs e dimensões de análise que são feitas. Não, mas já agora, Filipe, Pedro, há bocado, ou seja, muito no seguimento da discussão inicial que tivemos, não sei se existe sistematizada a identificação de KPIs, indicadores que estejam presentes nos vossos reportings
e pronto, isso também identificado aqui as fontes de informação, também já percebemos de certa forma as aplicações que bebem, isto está documentado de alguma forma e que possa ser partilhado connosco? O que nós podemos partilhar é um relatório que partilhamos tipo por todas as especialidades. Depois nós olhamos para muito mais do que aquilo, não é? Algumas que não está ali, é como estava a dizer, o que está em Cuf Insights, do ponto de vista de indicadores, nós vamos consultar lá diariamente. Agora, informação que não está nas plataformas e a forma como nós a reportamos, podemos partilhar um relatório que partilhamos com as nossas equipas coordenadoras. Okay, se quiserem, nem precisa ter dados, basta só o template. Sim, exato. Mais para vermos os conceitos que são apresentados e os indicadores. Uhum. Já agora, digam uma coisa. Vocês têm algum tipo de processo onde ainda é papel? Processo, papel... Sim. Por exemplo, a entrada dos médicos, é tudo documentos, é tudo em papel, apesar de depois de haver uma parte de digitalização ou em anexos, mas toda a parte documental é em papel, que é enviado para os recursos humanos. Mas que seja mantido única e exclusivamente em papel não tem, então, não é? Não temos nós, mas depois dentro das unidades há documentos que temos que guardar em papel, consentimentos informados, portanto depois informação clínica que ainda percorre as unidades, nós estamos a falar ao nível da gestão, mas se depois formos olhar para dentro das unidades ainda há alguns documentos que têm que circular em papel, consentimento informado temos que ficar com o original guardado. Portanto, há aqui alguns outros processos, nomeadamente o ambulatório, a cirurgia de ambulatório, que do ponto de vista operacional, como nós ainda não temos integrado um novo sistema, a implementação do Go Forward, que foi já uma necessidade que demos, foi a informatização de todo o processo da cirurgia de ambulatório, ainda é toda em papel, portanto há aqui ainda dentro das unidades algumas áreas que ainda estão em papel. Aquilo que eu estava a dizer há bocado, dos relatórios que não estão ainda integrados em sistema, tudo isto para nós fazermos depois a anexação, temos que digitalizar dos equipamentos para digitalizar para o processo clínico. Portanto, no dia-a-dia, depois há aqui vários fluxos de informação, por fragilidades do sistema, ou então por compliance, por obrigatoriedade legal, temos que ainda ter papel. Sim. Ok, João, do meu lado, já... Portanto, eu acho que sendo assim, se não houver mais questões, resta-nos agradecer Pedro e Filipe pela vossa disponibilidade também. E pronto, nós agora estamos basicamente agora o processo é vamos sistematizar a informação agora para a produção do primeiro entregável deste projeto e caso exista alguma dúvida do nosso lado, vamos tentar entrar em contato com vocês, se calhar, via outros fóruns, para o esclarecimento de dúvidas e tudo mais, caso existam. Também, do vosso lado, se lembrarem de algum tópico que seja relevante e que não tenha sido aqui mencionado, estão completamente à vontade. O Francisco, podem enviar para o Francisco, que ele acerta ponto para nós. Sim, depois encaminho a informação para a equipa de projeto. Eu tenho só uma dúvida, isto é dados ao nível da gestão, não é dados clínicos, ou vamos depois integrar aqui esta lógica mais clínica de ver todos os processos e todos os dados que existem dentro das unidades, porque depois existem dados clínicos e nós esses não estamos a abordar, nós só estamos a falar de dados de gestão. Na verdade, dados são dados, não é? Nós quando pensamos no governo de informação, no governo de dados, eles não deixam os dados clínicos, apesar de tudo, não deixam de ser dados. O que é que acontece? Eles são dados que são utilizados para outra finalidade, que não a de gestão, ou seja, imagino que seja para ensaios, seja para análises, para investigação eventualmente, ou até para a operação de divulgar os exames, ou seja, logo que for para as pessoas. E mesmo o próprio registro clínico, mas nós aí não estamos, o foco deste projeto não é a informação clínica, certo? Esta lógica do que dizíamos, de ainda circular a informação clínica em papel, com dados dos doentes, isto acontece nas unidades, entre o médico e a gestora cirúrgica, nós não estamos a abordar isso aqui neste contexto. Sim, o foco no projeto é dados de uma forma abrangente, nós não estamos a focar-nos só em dados do componente de gestão. E aqui o objetivo é, no fundo, analisar todos os processos e ver em termos de fluxo de informação e como é que, e mesmo no âmbito dos dados clínicos, como é que poderia ser feito o governo destes dados e eles também estão incluídos. Okay? Este fórum tinha que ser mais abrangente, para além dos dados clínicos, temos depois também toda a área do cliente, da direção do cliente, que tem mais uma série de dados necessários e de fluxo de informação, que, entre eles ainda é em papel, outro é em nível de formato.
Mas nós aí, Pedro, nós temos estas sessões que têm sido tenidas também com as diversas direções, inclusive com a direção de cliente. Nós também tivemos uma sessão similar que tivemos com o Carlos Lavadinho e com os restantes elementos da equipa para perceber exatamente estes fluxos de informação de uma forma global. Não estamos aí também ao nível de detalhe, mas no fundo para tentar tirar aqui uma big picture para que a equipa da UI possa ficar com estes processos mapeados e depois possa ser aqui um novo modelo de governo de dados. Pronto, porque a minha sugestão era, se isto entrar muito neste tópico de processos clínicos também, se calhar vale a pena falarem com o Conselho de Enfermagem, portanto, porque há aqui outras áreas dentro das unidades que também são responsáveis por dados e, portanto, também têm dados a circular. Direção de Enfermagem, Conselho Médico, portanto, há aqui áreas médicas e clínicas de coisas que nós próprios não temos acesso a eles, e bem, portanto, só não sei se não vale a pena, se também for este o espectro, abordar aqui a enfermagem e a direção clínica. Nós estamos a olhar de forma abrangente para os dados. O que é que vai acontecer? Vai acontecer é que quando nós definirmos, ou quando tivermos aqui a identificar uma arquitetura de dados, vão surgir domínios de dados, ou seja, domínios de informação, domínios de ensaios clínicos, essa informação depois passa a ser classificada. Quando nós estivermos a olhar para o governo, nós vamos ter que classificar os dados por criticidade, por prioridades, ou seja, essa classificação depois é dada em função do tipo de dado, digamos assim. E por isso nós tentamos ter essa visão abrangente para depois poder fazer o drill down em cada uma delas. E isso não deixa de ser relevante de alguma forma. Certo. Ok. Então, assim, mas se calhar neste âmbito, nós também vamos ver aqui internamente em âmbito de projeto e ver até que ponto é que vale a pena explorar esta componente dos dados clínicos, porque na verdade são dados e, portanto, também seria importante, pelo menos, passar por eles em termos de processo e perceber exatamente que âmbito de dados é que são e como é que eles são guardados, enfim, onde é que eles existem. Até porque já agora, Francisco, há use cases que podem ser pertinentes associados aos dados clínicos, não é? Claro que sim, é que estávamos a falar da investigação científica dos médicos, portanto, isso é interessante. Ok, muito bem. Então fica aqui apontado para nós validarmos aqui a necessidade de também irmos aqui ao Conselho de Enfermagem. Filipe, era o Conselho de Enfermagem e o Conselho Médico, correto? Sim, eventualmente, só para perceber as necessidades de ambas as áreas, não é? Portanto. Até porque depois toda esta parte que nós falámos de fármacos e consumos são limitados por toda a equipa de enfermagem, são eles que inserem esses dados. É importante fazer toda essa validação, como é que é os registros, como é que é essa informação é tratada em cada unidade, pela enfermagem, pelos médicos. Ok, pronto, então iremos também explorar esta via. Está bem, então vá, Okay. obrigada. Muito obrigado. 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 Bom resto de dia, obrigado.